graça e paz. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Desculpe, meus irmãos. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Há um hino que nós entoamos, que uma de suas estrofes diz assim: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também, sem fervor, vivendo estão. Esta estrofe descreve a realidade espiritual de muitas pessoas que estão aparentemente muito próximas da Igreja do Senhor. Eu creio que nesta carta de Paulo aos Filipenses, nós temos uma resposta a fim de que não sejamos nós aqueles que estão desanimados, aqueles que pensam em desistir, aqueles que estão embaraçados com as coisas que nos impedem de avançar. E escrevendo esta carta, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Oremos. Senhor, nesta noite fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito Santo, que ilumina nossa mente, nos conduz à verdade e aplica a Tua palavra aos nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a história do apóstolo Paulo com a igreja em Filipos começa de uma maneira muito sobrenatural. Aliás, é difícil ver na história do apóstolo Paulo o que não foi sobrenatural. Mas diz o registro de Atos, no capítulo 16, que tentando seguir as suas viagens missionárias, ele e sua equipe planejaram seguir para a Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Tentaram então seguir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. E então Paulo tem uma visão de um homem macedônio que pede que ele vá à Macedônia para ajudá-los.
E ele entende então que Deus o conduzira para aquela direção. E a primeira cidade que Paulo chega na Macedônia é a cidade de Filipos. E ali eles, logo quando chegam, procuram um lugar para orar, para se preparar. E neste lugar de oração, eles encontram com algumas mulheres, dentre elas Lídia, que ao ouvir a explanação do Evangelho, Deus abre o seu entendimento para compreender as coisas eternas de Deus e converte-se ao Senhor Jesus. Constrange-os para que fiquem em sua casa, ela os recebe, os apoia, e eles então passam a trabalhar naquela cidade. E uma jovem, possessa por um espírito de adivinhação, começa a acompanhá-los e a fazer afirmações, até o momento que Paulo fica um pouco chateado com aquela perturbação e expulsa aquele demônio. Olha, aquela mulher era uma fonte de lucro para aqueles homens na cidade, porque ao adivinhar o futuro, eles se beneficiavam e lucravam muitíssimo. E vendo que perderam, a fonte de lucro, partiram para cima de Paulo e Silas, os ameaçaram, os espancaram, açoitaram, e injustamente eles foram levados para uma cadeia. Lucas continua narrando essa história, dizendo que aqueles homens foram açoitados e acorrentados na cadeia interior, e foram recomendados especialmente ao carcereiro que deles tomassem conta, a fim de que nada pudesse obstruir o que eles intentavam. Eles seriam julgados. E apesar de todas essas dificuldades, dos açoites, das injustiças, das dores, da oposição, talvez no coração de uma provável decepção, porque eles originalmente não intentaram seguir para aquela cidade. Foram constrangidos e impedidos pelo Espírito Santo de ir para qualquer outra direção, senão estar ali. E eles poderiam muito bem ficar revoltados, sem compreender os desígnios de Deus, e lançar murmurações e até mesmo impropérios, sem entender um plano de Deus. Mas diz o texto que à meia-noite Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, glorificando o Senhor pelo que passavam. Da mesma maneira, quando nós nos encontramos com o apóstolo Paulo agora, tempos depois, escrevendo a sua carta à igreja em Filipos, aos filipenses, uma carta que é recheada de uma pessoalidade muito grande, uma das cartas mais afetivas do apóstolo Paulo, da mesma forma que uma das cartas em que ele repete várias e inúmeras vezes a palavra alegria, regozijo, júbilo, louvor, gratidão. Esta carta ela tem um tom especial de fato, porque um dos motivos pelo qual ele escreve esta carta é para agradecer mais uma oferta que recebera da igreja dos filipenses. Mas tem um detalhe muito interessante, é que quando Paulo escreve esta carta para agradecer uma oferta, quando Paulo escreve esta carta recheada de palavras de ânimo, de júbilo, de alegria, ele se encontrava preso, muito provavelmente em Roma. Mais uma vez, Paulo dá provas que a sua vida era conduzida por algo muito especial, que as dificuldades da vida não eram suficientes para demovê-lo dos seus propósitos, para fazer retroceder, voltar atrás e abandonar o seu ministério. Então, no texto que nós lemos, Paulo vai apresentar para estes irmãos e hoje para nós o empenho, o seu esforço, a sua dedicação, a sua abnegação, que o faziam vencer todas essas barreiras e dificuldades, tendo um propósito à sua frente, tendo um alvo maravilhoso, a ponto de fazê-lo se esquecer das coisas que para trás ficavam e o faziam avançar para aquelas que adiante dele estão, ainda que estivesse tão limitado naquela prisão. Ele dizia: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual é este alvo? O que é que move o coração deste apóstolo, que o faz avançar, que não permite que ele desista? O que é que nós podemos aprender com ele? E o que é que nós podemos extrair para a nossa vida e para a nossa realidade, a fim de que nós não fiquemos desanimados, prostrados, que não desviemos o nosso curso, que não estejamos como estes que nós muitas vezes oramos e intercedemos, que seguem ao Senhor, mas sem fervor, sem ânimo, sem alegria, sem viço, sem brilho.
nós temos nos empenhado em muitas coisas. E a primeira coisa que nós podemos observar na vida do apóstolo Paulo é que ele tem um motivo que conduz a sua vida. Quando nós temos um motivo, nós investimos na nossa vida o que é necessário para alcançar este motivo. Se é passar em um vestibular, sacrificamos horas de sono, sacrificamos programações sociais, mudamos a nossa agenda, cortamos o que é secundário e nos empenhamos em colocar nos livros a nossa atenção, nos simulados, nas provas, em uma pauta sobrecarregada e pesada de cursos, a fim de conquistar um alvo, um motivo. Quanto não investimos da nossa saúde, do nosso tempo, do nosso vigor, em trabalhar para adquirir bens, para aumentar a nossa conta de poupança, para investir, para ganhar, para enriquecer, para projetar sonhos e realizá-los. E quando nós temos isso como motivo, nos empenhamos em alcançá-lo. E muitas vezes sacrificamos o tempo da família, sacrificamos da nossa saúde, sacrificamos das nossas atividades mais importantes, porque isso é um motivo no nosso coração. E assim tantos outros motivos são colocados na nossa vida que vão determinar aonde está o nosso tesouro e onde está o nosso coração. Paulo tem um motivo que provoca em sua vida, cercada de tantas dificuldades, este avanço. E ele então, escrevendo aos Filipenses, ele diz qual é este motivo. E no primeiro capítulo ele fala: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto é o motivo na vida do apóstolo Paulo. Esta é a essência da sua existência. É o que dá sentido, é o que traz razão para tudo o que ele faz, para tudo o que ele é, para tudo o que ele deixara de ser e agora para tudo o que se apresentava à sua frente. O motivo da sua vida é que Cristo vive em seu coração. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando nós percebemos que este é o motivo do apóstolo Paulo, nós entendemos melhor, porque apesar de tantas barreiras e obstáculos, ele prosseguia para o alvo. Temos que encontrar então um motivo, algo que justifique as nossas ações, algo que provoque o nosso esforço, algo que desperte a nossa motivação, encontrar um alvo e um objetivo que valha a pena. Que o tempo não dissipe, que a ferrugem não corroa, que a traça não destrua, que o ladrão não escave e não roube. Nós precisamos encontrar para nós um motivo permanente, um motivo perpétuo, um motivo eterno. E assim, tudo que nós fizermos, tudo será validado, porque este objetivo, uma vez alcançado, jamais se findará. Então, quando Paulo escreve aos Filipenses e diz que prossegue para o alvo, ele tem muito bem definido qual é este alvo. É que Cristo vive em seu coração. Cristo é o motivo da sua vida, é o motivo da sua existência, é o motivo da sua alegria. Mas em segundo lugar, para avançar e prosseguir diante de um alvo, é necessário desistir de outras coisas. Poderia dizer, para não desistir, é preciso desistir de muitas e tantas coisas. E no capítulo 3 ele fala isso. Paulo tinha um currículo invejável. Construiu ao longo do tempo, na tradição, na sua história, algo que poderia fazer com que o homem se orgulhasse do que era e fosse admirado e respeitado pelos seus contemporâneos, pelos demais. Hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, um homem irretocável, um judeu exemplar, um judeu de referência,
uma pessoa assim de influência e de um caráter invejável, se é que podemos afirmar dessa forma. E além de tudo, de não ser somente para os judeus alguém notável, também era cidadão romano de nascimento, um homem culto, um homem letrado, versado na filosofia, conhecedor do pensamento humano, um homem que se destacava. Mas quando ele encontra o verdadeiro motivo da sua vida e algo pelo qual vale a pena lutar, ele diz que tudo isso ele considera como perda por causa de Cristo. Tudo isso foi deixado para trás. Tudo isso perde o seu valor pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Todas essas coisas, diz ele, eu perdi e as considero como refúgio para prosseguir. A figura que Paulo está usando é uma figura muito própria da sua época, de um atleta que participava daquelas competições olímpicas, e ele escrevendo também aos Coríntios fala que o atleta em tudo se dominava, este para alcançar uma coroa corruptível. E aqueles atletas bem preparados, não é, da sua tradição grega, onde valorizavam o culto ao corpo, à preparação física, às atividades esportivas, ele tem muito claro essa figura de um atleta que objetiva um prêmio, um alvo, e não se desvia desse foco, que corre sem olhar para trás, que corre sem buscar comparações, nem procurar os adversários, mas ele olha para a reta de chegada e para lá se dirige. Então ele utiliza-se dessa expressão. E então ele fala, se eles correm, porque só um ganhará o prêmio, da mesma forma temos que correr nós, que buscamos e almejamos uma coroa incorruptível. É preciso nos desembaraçar de todo o peso, diz o autor de Hebreus, e de todo o assédio do pecado, para que corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para o alvo, e em direção a este alvo, prosseguir e avançar. Não dá para correr com o tênis inapropriado. Um atleta, ele cada vez mais se especializa e todo o seu preparo, a sua alimentação, os próprios equipamentos que utilizam são cada vez mais leves para que ele não fique embaraçado em absolutamente nada. O calção não pode ser mais comprido do que uma medida exata. O tecido não pode ser mais pesado. O tênis tem que ser bem dentro das medidas dos seus pés, levíssimos, porque ele precisa estar completamente livre para colocar em prática o seu vigor físico. Da mesma forma, na carreira cristã, nós que avançamos não podemos ficar cheios de pecados, de pesos, presos às coisas desse mundo. O apóstolo Paulo fala que exorta aqueles irmãos para serem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. E mais à frente ele fala que esses homens amam o seu próprio estômago e são apegados, só se preocupam com as coisas terrenas. Quem está preocupado com as coisas terrenas não pode avançar. Quem está com seu coração preso às coisas deste mundo não pode avançar. Aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aquele que ama o mundo não pode correr atrás daquele que o amou. E Paulo tem isso muito claro. Eu prossigo para o alvo, mas eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficam. E Jesus também em outro momento fala que aquele que tendo lançado a mão no arado olha para trás, não é digno dele. Tem que olhar para frente, para o alvo, para Jesus. E então ele fala, prossigo para o alvo. Que determinação, que coragem, como ele mesmo diz, que ousadia e que esperança de que está ainda numa direção certa, de que vale a pena investir da vida nessa direção, que vale a pena abrir mão de tudo, de sonhos, de conquistas, de triunfos aqui na terra, porque o alvo me espera com um prêmio melhor. Paulo diz que para ele era
uma grande crise entre estar com os irmãos ou estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. E meus queridos irmãos, o que o fazia avançar é que ele tinha plena consciência de que aquilo que lhe aguardava era incomparavelmente melhor. Nada pode se comparar com o que está reservado para ele. Escrevendo aos Romanos, ele fala: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que a nós há de ser revelada em Cristo Jesus. Nós cantamos, repetimos, uma canção que diz: o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é. Mas quantas vezes nós estamos com os nossos passos pesados, com os nossos pés presos a esse chão, com as nossas mãos ocupadas das suas riquezas, com o nosso coração dividido com as suas paixões, olhando constantemente para o lado, comparando-se, chorando perdas, buscando coisas e tesouros aqui do céu, na terra, esquecendo-nos de olhar para aquele que está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Não, o que eu estou buscando é incomparavelmente melhor. E o que dava a ele esta garantia, esta convicção de que valia a pena e que ele conseguiria chegar lá, é que ele diz: aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Não é pela minha experiência, não é pela minha força, não é pelo meu desejo, é porque Cristo que começou a boa obra, é Ele quem me conduz, Ele está conosco todos os dias, Ele quem nos protege, Ele que nos reanima, Ele que nos corrige, Ele que nos direciona, Ele que nos conduz. E Ele então diz: eu corro para o alvo, para o prêmio, a recompensa da soberana vocação. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos predestinou, foi Ele quem nos justificou, foi Ele quem nos glorificou. A vitória é certa. Escrevendo para Timóteo, ele fala: Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está reservada para mim, a qual receberei das mãos do próprio Cristo. Esta coroa maravilhosa e gloriosa que nos aguarda, que será entregue pelo próprio Jesus àqueles que permanecerem fiéis até a morte. E a Bíblia diz: eu te darei a coroa da vida. Este símbolo também é muito próprio da ilustração que ele se utiliza, porque os atletas vencedores recebiam como troféu uma coroa de louros. Mas aquela coroa que trazia muita glória humana, riquezas para os homens, não podia se comparar o que Pedro chama de coroa imarcessível, a coroa que não murcha, a coroa da justiça, a coroa da vida. É para este prêmio que eu corro, é por isso que eu me empenho, é isso que vale a pena buscar a Deus, o seu reino, viver em sua vontade, objetivando agradá-lo, glorificá-lo enquanto nós estamos aqui na terra, para receber das suas próprias mãos a coroa da justiça. E o apóstolo Paulo tinha plena certeza disso. No capítulo 8 de Romanos, ele fala que nada poderia separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Ele diz: em todas estas coisas, após listar uma série de prováveis empecilhos, ele diz: somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Caminhamos para receber a recompensa, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E é isto que o faz prosseguir para o alvo. Não desistir, não retroceder. Mesmo porque, diz o autor de Hebreus no capítulo 10, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, diz o autor de Hebreus, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Paulo não era dos que retrocediam. E aqueles que foram vocacionados por Deus, chamados por Ele, salvos
por Ele não são dos que retrocedem, mas são aqueles que avançam para o alvo, livremente, obstinadamente, resolutamente. É preciso ter um motivo. É preciso nos desembaraçar das coisas que nos prendem, que nos abatem, que nos fazem pesados, que desviam os nossos olhos, que nos desviam da rota. Precisamos olhar para o prêmio e avançar, a cumprir as nossas obrigações e as nossas responsabilidades, o nosso compromisso com Deus, em uma vida de santidade, em uma vida de dedicação, em uma vida de consagração, investindo do nosso tempo, investindo da nossa saúde, investindo do nosso dinheiro, investindo de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos para que sejamos seus mordomos, fazer com que todas essas coisas sejam usadas para a glória do seu nome, investir mais na nossa família, reservarmos mais tempo para meditar na sua palavra, dia e noite, para sermos bem-aventurados, para fazermos e obedecermos à sua vontade. Precisamos pagar o preço para perseguir um alvo que é incomparavelmente melhor. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, tanto negativos quanto positivos. Além do apóstolo Paulo, que desde o primeiro encontro naquela cidade, conquistou uma autoridade para mostrar que as suas palavras eram verdadeiras. Enquanto ele e Silas oravam, cantavam louvores ao Senhor, eles testemunhavam para todos quanto os viram e os ouviram, que eles trabalhavam por uma causa maior. E da mesma forma, agora, uma vez escrevendo de uma prisão, passando tribulações, ele demonstra com autoridade aos filipenses que há um motivo maior, há um motivo melhor, há um alvo que vale a pena perseguirmos. Ele é um exemplo. Por isso que ele fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas nós podemos encontrar o exemplo de Geazi, que abandonou os passos do seu mestre Eliseu e ficou com as riquezas desse mundo. O próprio apóstolo Paulo fala de Demas, um companheiro seu de ministério, um companheiro seu de viagens missionárias, e ele escrevendo a Timóteo diz, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, indo para Tessalônica. Nós também temos o exemplo de José do Egito, que dentro dos seus muitos sonhos, foi traído pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi abandonado, chegando no Egito, um lugar de maravilhas, de tentações, de fascínio, preservou o seu coração em fidelidade ao Senhor, e o que isso lhe causou? Prejuízo, foi injustiçado, foi preso. Mas ele não tinha outra opção senão perseguir o alvo de servir e agradar ao seu Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, homens que marcaram a história nas páginas da Bíblia, deixando um exemplo de que vale a pena seguir a Deus. Mas eu gostaria de concluir com o que Paulo estabelece como um exemplo maior. E aqui nesta carta, no capítulo 2, ele diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E a Bíblia registra que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele foi até a cruz. Ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou. No Getsêmani, Jesus orava, Pai, afasta de mim este cálice, sentindo o peso do meu e do seu pecado,
sabendo o que o aguardava, da ira de Deus que se preparava para lançar sobre ele o castigo que nos traz a paz, e em profunda angústia, suando sangue, em lágrimas, ele diz: Pai, mas não faça a minha vontade, mas a tua. E a tua vontade é que nenhum daqueles que o Senhor me deu se perca, exceto o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. E todos foram guardados em teu nome. E ele foi para aquela cruz. O Deus que criou todas as coisas, que sem ele nada que foi feito se fez, se despiu de sua glória. E sendo reconhecido em figura humana, se humilhou, foi cuspido, ultrajado, zombado, esbofeteado, açoitado, humilhado, deram-lhe uma coroa de espinhos, foi motivo de piadas, de infortúnios. Não é o Salvador? Desce daí, salva-te a ti mesmo. Ah, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bastava uma palavra, uma ordem, e tudo seria interrompido naquele exato momento. E aqueles homens que o escarneciam, veriam a glória fulgurante do Filho de Deus. Mas como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não havia outro modo pelo qual aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados fossem revivificados, senão pela morte de Cristo. E ele foi para aquela cruz e ele morreu em meu lugar. Ele derramou o seu sangue para nos remir e para nos apresentar puros e imaculados diante do seu Pai. Ninguém tem maior exemplo do que este. Jesus não retrocedeu, ele não voltou atrás, ele prosseguiu para o alvo, e o seu alvo não era, em termos, um prêmio, mas um lugar de maldição. Mas foi ali naquele lugar maldito que ele nos fez benditos. Foi ali que ele olhou para mim e para você e permaneceu. Pai, por que me desamparastes? Homem como nós, sentindo as dores e o abandono do próprio Pai, ele pensava em você. Na sua oração ele disse: eu não oro somente por estes, mas por todos aqueles que haverão de crer em teu nome. Ele prosseguiu, e porque ele prosseguiu na cruz, fez com que nós nos tornássemos mais que vencedores para prosseguir para o alvo. Por isso que o amor de Cristo nos constrange, sabendo nós que um morreu por todos, logo todos morrem para si mesmos, para viver por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele é o nosso maior exemplo. E ele é o autor e consumador da nossa caminhada cristã, vitoriosa. No livro de Apocalipse, então, quando Deus registra a revelação por meio de Jesus Cristo a João, escrevendo a cada uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, sempre ao final das cartas, as expressões seguiam-se dizendo: ao vencedor, 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 7 vezes em cada carta, repetindo que aqueles que permanecem com Cristo são vencedores, ao vencedor. Então, no capítulo 21 de Apocalipse, fala de que tudo aquilo que nos custar empenhar para prosseguir para o alto será recompensado. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus,
ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. E no versículo 7, ele diz: O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Este é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o alvo para o qual Paulo olhou e em sua direção avançou. Este é o prêmio da soberana vocação, em que nós, que temos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nos esquecemos das coisas que para trás ficam, nos libertando deste mundo corrupto que jaz no maligno, empenhando a nossa força, o nosso vigor, dando sentido e direção à nossa vida para o alvo. Aguardamos ansiosamente quando receberemos de suas mãos a herança dos vencedores. Amém.